Olá, eu me chamo Daniele Paula Martins e vou apresentar o trabalho intitulado Educación para la Reducción de Riesgos a Escala Local, uma metodologia para formar a los niños del sur del Brasil. Eu sou professora da Universidade Fevale e coordeno o LAVURS, Laboratório de Vulnerabilidades, Riscos e Sociedade, no qual a equipe que está aqui apresentada compôs esse trabalho, desenvolvido no sul do Brasil, que atualmente vive uma catástrofe climática bastante séria. E nesse contexto, nós já temos, então, um novo cenário global, onde muitas questões climáticas estão colocando a população em testes anuais, né? Ondas de calor, severas enchentes, questões que nós estamos observando que atingem as distintas áreas do planeta. E no Brasil não tem sido diferente. O Brasil, especialmente a região sul do Brasil, de onde eu falo, conforme o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, apenas em 2023, no ano passado, totalizou 10 eventos hidrológicos importantes, quase o dobro registrado em todo o país. O estado do Rio Grande do Sul, ele é o último estado ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. No ano de 2023, uma realidade difícil tinha se apresentado, porém, em 2024, novamente, estamos observando a emergência climática se instalar sobre essa região. Vivemos atualmente num estado de calamidade em muitos municípios do Rio Grande do Sul, após expressivos volumes de precipitação que iniciaram no dia 1º de maio. Já estamos, então, em mais de 20 dias colhendo os efeitos desse evento severo. Hoje temos mais de 150 pessoas que vieram a óbito, em torno de 100 pessoas desaparecidas e quase 400 municípios com prejuízos, o que nós entendemos hoje que em torno de 90% da economia do estado do Rio Grande do Sul já foi abalada. Esse cenário, então, que está sendo apresentado sobre o contexto deste estado brasileiro, é um cenário que nos impõe a necessidade de criar meios de adaptação, de reconhecimento desses contextos climáticos severos e de adaptação. Entendemos que, como medidas de adaptação, tanto as medidas estruturais quanto as não estruturais são importantes. E aqui, no contexto deste trabalho, a nossa aposta é na educação, tendo em vista que ela é uma medida não estrutural, bastante facilitada, caso seja priorizada, e que ela pode, de um meio bastante rápido, uma forma bastante fácil, sensibilizar jovens e adultos, né? Mas no caso deste trabalho, como a ênfase se dá sobre crianças, né? Então pode instrumentalizar essas crianças e jovens para, de algum modo, estarem mais sensíveis e preparadas, conhecendo estratégias de prevenção que venham a constituir meios de resiliência coletiva nas suas comunidades. A partir do problema central que nós nos questionamos, de que modo desenvolver práticas afirmativas que visem a educação dos sujeitos para o desenvolvimento de comportamentos mais assertivos diante de situações de risco em espaços de vulnerabilidade socioambiental, trazemos aqui nesse trabalho, então, como objetivo, apresentar um método estruturado de formação em educação para a redução de riscos de desastres no sul do Brasil, com vistas a contribuir com a comunicação e a construção de uma cultura preventiva. Para alcançar esse objetivo, temos então como um percurso metodológico, inicialmente uma ampla pesquisa de alguns anos já, desde que o grupo se consolidou em 2013, buscando compreender os desastres que são mais recorrentes,
quais são as medidas não estruturais mais eficientes e alcançáveis para o contexto acadêmico. Também estamos a par e buscando atualização a partir das implicações que as mudanças climáticas desafiam o contexto local e buscando compreender as ferramentas de educação para a redução do risco de desastres. Essa pesquisa também, ela se concentra como sendo uma pesquisação de natureza exploratória, e aqui no caso deste trabalho, vai ser apresentada como um relato de experiência. Assim, então, esse meio que nós desenvolvemos para trabalhar com crianças aqui no sul do Brasil, ele é chamado de Agente Mirim de Defesa Civil, onde nós, então, desenvolvemos um curso que inicia-se com o estabelecimento de um convênio com municípios, entre município e universidade e defesa civil. Aqui são envolvidas secretarias de educação e meio ambiente, principalmente, e depois desse convênio estabelecido, então, se elege a escola ou as escolas que estão em áreas de risco e que poderão, então, receber esse curso. É feito esse acordo com as equipes diretivas e, na sequência, então, quando a escola aceita receber o curso, que é ministrado no turno inverso, no contraturno escolar, inicia-se o processo de divulgação e a abertura das inscrições para então que as famílias possam inscrever os seus filhos. Abrimos em torno de 30 vagas por edição do curso e realizamos já há 3 anos esse formato de curso. Ele teve uma interrupção entre 2020 e 2022 em decorrência da pandemia, desculpem, e parte do processo também de elaboração do curso consiste da elaboração de materiais didáticos e das oficinas que serão ministradas. Outro elemento importante que foi desenvolvido pela equipe é uma cartilha que é entregue a todas as crianças que participam do curso, que consiste num material de apoio e complementar aos conteúdos realizados e abordados nas oficinas. Dentro das etapas de preparação do curso, nós temos uma etapa que é muito importante, onde a equipe que ministra o curso vai até o território das escolas escolhidas para compreender em campo quais são as vulnerabilidades, né? Quais são os principais riscos que compõem esse território e, assim, ter condições de trabalhar exatamente esse contexto durante o curso de Agente Mirim de Defesa Civil. Parte também do desenvolvimento do material didático, como eu mencionei, foi a criação de uma cartilha, né? Essa cartilha, ela tem aproximadamente 50 páginas, e foi adaptada ao longo dos anos para se tornar um instrumento mais lúdico, mais interativo, composto de jogos, de atividades que as crianças e os jovens conseguem de uma forma bastante rápida e atrativa, né? Dar continuidade às discussões que são realizadas durante as oficinas. As oficinas do curso, elas são estruturadas nos seguintes eixos, que consistem em, inicialmente, buscar uma compreensão sobre os riscos e os desastres. Trabalhamos aqui questões teóricas, falamos sobre fenômenos. Aqui incluímos uma saída de campo, né? Uma visita técnica até as áreas de risco, onde a turma identifica os principais riscos. Na sequência, falamos sobre a importância do saneamento básico e a sua relação com a vulnerabilidade e os riscos. Tá? Na oficina 3, é trabalhado uma ferramenta chamada Plano de Emergência Familiar e Comunitário, onde aqui as crianças começam a desenvolver essa ferramenta na oficina e depois elas finalizam com suas famílias. Inclusive, é montado um kit de emergência para cada participante nesta oficina. Vamos
nos encaminhando então para questões de primeiros socorros, onde são apresentadas algumas técnicas que as crianças passam a ter conhecimento, mas deixando muito claro que elas não devem conduzir nem as técnicas de primeiros socorros, nem a de prevenção de incêndio, mas que elas levem isso para os seus responsáveis, para de um modo instrutivo esse tema já ter sido pauta das discussões familiares. Finalizamos o curso com uma formatura, onde as crianças e os jovens, então, concluem o curso, recebem uma carteirinha com algumas informações importantes, né? E neste momento as famílias participam ativamente e também a oportunidade da universidade, junto com a Defesa Civil, estabelecer um vínculo e falar sobre a importância de conhecer o seu território e de estabelecer medidas de autoproteção. Neste presente ano, estávamos elaborando então uma dinâmica diferente, onde a partir de agora nós vamos começar a fazer a capacitação de agentes públicos para que eles consigam ser multiplicadores desse curso nos seus municípios. Assim, a gente consegue dar uma ampliada nesse processo, né? Onde nós, então, nos tornamos meios de perpetuação, né, dessas estratégias e auxiliamos, então, as prefeituras a estruturarem esse curso numa escala local. Entendemos que as crianças e os adolescentes, né, eles estão entre os mais vulneráveis em situações de desastres. Isso, infelizmente, é observado em eventos catastróficos como o que estamos vivendo agora. Muitas crianças não resistem ou elas acabam sendo afastadas das suas famílias em momentos de resgate. E é fundamental, então, a disseminação desse conhecimento para que a gente consiga promover o engajamento familiar com relação a esse tema e, de algum modo, isso venha fortalecer respostas comunitárias aos eventos adversos. Essa metodologia, ela está ancorada, né, na importância da comunicação, da prevenção e na integração de atores com embasamento científico, né, para estabelecer estratégias de autoproteção. Aqui nós temos comunidade, universidade, poder público juntos para a construção desses planos. Isso também está alicerçado no que prevê a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma importante lei brasileira. Aqui são algumas referências que nortearam esse trabalho. Agradeço a oportunidade em expor esse trabalho desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Deixo meu e-mail, o e-mail do projeto que eu represento. Em caso de dúvidas, parcerias ou outras questões que tornem-se pertinentes, estamos à disposição. Novamente, muito obrigada pela oportunidade.